Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é nosso segundo podcast. Hoje eu estou aqui com o Paulo Júnior. Paulo é engenheiro civil, dono de uma construtora aqui da nossa região. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Aura. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a história do Paulo, como começou. Primeiro você fez engenharia civil, né, Paulo? Sempre foi seu sonho ser engenheiro? Sempre, Sempre? sempre. Desde criança, vamos falar assim? Mas se for ver, desde que uma parede caiu em cima de mim. Ah, foi mesmo? Como foi essa história? Eu tava em reforma na casa dos meus pais, né? E aí, por um vacilo do pedreiro lá, não lembro assim direito, tava debaixo da parede e a parede quebrou em cima da gente. E isso você tinha Aí quantos eu tinha anos? 12 anos de idade. Aí fui pro hospital, machuquei e tal, e daí esse dia eu falei, não, eu vou ser engenheiro pra isso não acontecer. Foi mesmo? E aí É, sim decidiu ser engenheiro. decidi ser engenheiro. E como surgiu a ideia? Se você trabalhou muitos anos como engenheiro para logo depois ter sua construtora, ou você sempre teve um sonho de ter uma construtora? Não, foi assim, a gente forma, né, principalmente em engenharia civil, ela tem um leque, né, de opções para se trabalhar, né? Você pode trabalhar na área de projetos, você pode ir para concurso público, estradas, edificações, né? Dentro do leque de projetos, você tem várias áreas para trabalhar. Então, sim, mas eu sempre gostei de obra, né? Eu tive uma oportunidade bacana, assim, de quando eu estava fazendo engenharia, de participar como estagiário da Viapol, né? Que até um representante de Minas era o Gersino, que era daqui de Divinópolis. Fiz estágio com ele. Meu pai, ele era administrador, né, da Copasa em Divinópolis, e aí eu consegui uma vaga de estágio em Belo Horizonte. Então fiz um pouco de estágio na Copasa, né, na parte de esgoto e água. Mas aí eu sempre queria obra, 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 e assim foi quando eu fiz minha primeira casa, né? Fiz o projeto, e foi até a casa da Heloísa, né? Que é a mãe da Carol. E ali sim eu vi que o que eu queria mesmo era mexer com construção. Mas não gostava de desenhar, gostava de fazer projetos, então uma coisa puxava a outra. Então um grande período da minha vida, aí, acho que uns 10, 12 anos, eu fiz projeto, cálculo e executava obra. Mas e nessa Então, época você já formou e trabalhava para você? Não, você trabalhava para alguma empresa. eu fiquei um ano trabalhando por conta própria, né? Só um ano. Só um ano. O escritório era em casa, o meu escritório era com um computador, né? Era um notebook. Uhum. E aí eu tinha uma obra, duas, e a gente tinha uma relação bacana com até a Gislaine, que é dentista, e o marido dela era engenheiro, e muito amigo do meu pai. Aí um dia ele comentou com meu pai que o engenheiro ia sair e tal, que queria conversar comigo, se eu estava trabalhando, e aí um dia surgiu a oportunidade, até que é o Renato Sérgio Correia, que eu, né, considero como o meu pai da engenharia, porque faculdade ensina, faculdade ela abre a sua mente, né, num contexto, mas você aprende na prática mesmo, né? Não adianta você estar na melhor escola, mas a Não adianta escola só da a vida teoria, né? é outra coisa. Aí ele me convidou para trabalhar com ele. E eu lembro que assim, eu ainda não pensei duas vezes, né? Eu falei, eu não estava preocupado financeiramente, né? Eu morava com os meus pais, não tinha despesa, né? Vamos dizer assim. Então, eu queria era aprender. Então, eu nem perguntei salário para ele, fui. Então, ele me deu uma abertura que eu poderia fazer minhas obras, se eu quisesse, fazer uma, duas obras paralelas à consultora dele. E assim eu fiquei praticamente 10 anos com ele lá, na consultora. Ele já tinha essa construtora e Já você tinha foi trabalhar consultora, junto com ele, como fui sócio ou trabalhar como funcionário? como funcionário. Ah, tá. Então você trabalhou muitos anos lá com ele, assim. Isso. E assim, eu recém-formado, tinha, né, todo mundo se espelha em alguém, né, e eu me Uhum. espelhava nele. Ele é dono da consultora, fazia grandes obras, muito respeitado em Divinópolis. Aí eu sempre caminhei a ter a minha consultora. E ele estava para aposentar e eu estava começando. Então era Então duas. casou certinho. Aí eu lembro que eu comentei com ele, né? Falei, Renato, eu vou montar meu consultório, meu escritório. Até na verdade, eu comecei com um escritório, né? Não era nem construtora ainda. A ideia era
um escritório, trabalhar com projeto e administração de obra. Aí depois eu fui fomentando essa parte da construtora, né, de construir para vender e administração. Aí logo depois ele aposentou, você saiu e foi logo abrir sua empresa? Não, aí eu saí, abri minha empresa, passou uns 2, 3 anos ele aposentou. Realmente ele estava para aposentar, né? Então, na verdade, quando você foi trabalhar e foi ter a sua construtora, você já tinha uma base, você já conhecia todo o mercado. Já. Você aprendeu todo com ele. Não escola, chegou todo no escuro, né? Já não. sabia. Eu trabalhei com ele 10 anos praticamente. Fizemos várias obras juntos, né? Então, assim, entrei, a gente entra com dúvida, você entra muito inseguro. Então, o que eu falo, o que eu aprendi na faculdade é 5 anos, é 5%, né? Em 5 anos, né? E o que você aprende, às vezes, em fazer um prédio, fazer uma casa, fazer uma obra, né? Fizemos o Hospital do Câncer juntos. Então, sim, o Hospital do Câncer, para mim, foi uma das maiores escolas minhas, né? Onde você teve maior experiência, né? E não quer dizer assim, você aprendeu tudo, não. Cada obra você tira um aprendizado. E até hoje, né? Tá em construção. Cada dia é uma coisa nova. A construção evoluiu muito. A construção até um determinado tempo era muito, né, estagnado, né? Eu peguei um pouco ainda disso, né? Não tinha muita inovação. Hoje não, o mercado hoje imobiliário tem muita coisa nova. Tá igual iPhone, você compra um porcelanato hoje, daqui a um ano já saiu de linha, já entrou outro. Já é outro. Né? Então, assim, não sei se vocês já perceberam isso, antigamente existia até cemitério de azulejo, cemitério, né? Ou seja, a pessoa quebrava um azulejo ali, ela ia lá, ela achava, né? Então, tinha aquela reserva hoje ali, né? Hoje não tem mais. Ter, né? Um leque de produtos que a pessoa não consegue, né, manter uma loja dessa, né? Então, na verdade, você foi para a faculdade para ser um engenheiro. Você não foi focado, eu quero ser engenheiro e vou ter minha construtora. Não, ainda não sabia. Meu pai falava muito em fazer um concurso, entrar para a Copasa, né? Meu pai deu a vida dele pela Copasa, foram 37 anos. Ele entrou como leiturista e aposentou como supervisor administrativo. Então ele seguiu uma carreira ali, então ele tinha um amor, né, pela empresa. Então ele ficava, tal. Só que a gente fica assim, né, a empresa, não, você tem que ter salário fixo ali, tem as regalias, tem férias, tem 13º, tem muita coisa boa. Mas eu queria um pouco mais, sabe? Eu queria ter minha empresa, fazer, né, de um jeito diferente. Você, querendo ou não, buscou sua independência financeira, sua independência de tempo, né? Exatamente. E sempre o pessoal fala, Paulo, você é engenheiro? Eu falo assim, eu sou formado em engenharia, mas eu tive que aprender a administração paralela à engenharia, né? Então, meu pai mesmo falava assim, não, você é 80% administrador e 20% engenheiro, porque o serviço de escritório, né, você controlar nós temos em torno de 10, 12 obras, obras por administração e obras para vender. Então, você controlar todo o pagamento disso, né, de mão de obra, tudo em nome de clientes, né? Então, sim, tem que ter uma certa... Não basta ser só um engenheiro, né? Você não tem que entender só de física, né? Aí você tem que saber ter um controle, né, tanto de débito, crédito, planejamento, orçamento, então tem muita coisa aí envolvida, né? Então, eu, na minha opinião, não por eu ser, mas eu acho o engenheiro uma das profissões mais completas, né? Porque ele tem que entender um pouco de tudo. É uma profissão muito ampla e ao mesmo tempo muito completa, né? Não é só uma coisa, você é só um engenheiro, é muito mais que isso, né? Exatamente. Você tem que aprender, saber um pouco, tem que saber um pouco de direito, um pouco de advocacia, né? Assim, no intuito de normas e leis, né? Venda, você tem que ser comerciante, né? Porque muitas pessoas, eu falo muito isso, as pessoas às vezes têm vergonha de falar que é vendedor. E as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço são vendedores, independente da área, né? Todo ser humano, ele é vendedor.
Ele vende alguma coisa. Ele vende, eu falei isso outro dia, mesmo que a pessoa é um empregado, trabalho 8 horas por dia e tal, você vende seu horário. Então, de toda forma, é um vendedor, né? É um vendedor, ele vende o trabalho dele, né? Ele vende a ideia dele. Ele tá vendendo o tempo dele. O tempo dele. O dentista não vende nada, não vende. E se ele não souber vender, como que ele vai vender um tratamento de dente? No mesmo caso seu, né? Para vender seus projetos, para vender seu... Exatamente. Eu vendo o trabalho de administração, né? Então, assim, não tenho muito... Não preocupo, assim, em fazer propaganda, outdoor, rádio. A propaganda é o meu cliente. Uhum. Então, quando um cliente, às vezes, chega por indicação de um outro cliente, aí depende de mim. Então, o cara vai chegar, quer fazer uma construção toda, eu vou vender para ele o meu trabalho. Ah, não, gostei, não é isso que eu estava procurando, tal. Ou se ele falar, não é isso, vai lá e eu vou procurar uma outra pessoa, então, eu estou vendendo, tem que convencer ele, né, a administração de obra. Então, é uma venda. Tem que saber ser um vendedor, né? Saber usar as estratégias certo dentro de cada mercado, né? Dentro do seu ramo. Paulo, e hoje, se fosse começar hoje, você começaria diferente? Como que é a sua visão hoje? Ou foi tudo mais ou menos como você sonhou, da forma que você planejou? A gente, assim, tem algumas coisas que você fala, ou modificaria algumas coisas, né? Que a gente erra, né? Isso, infelizmente, vamos errar muito, né? Então, com o tempo, você vai amadurecendo e vai vendo de outra forma, né? Poderia ter feito um pouquinho diferente lá atrás e, às vezes, hoje estaria, né, de uma forma, às vezes, mais avançada. Mas eu voltaria, fazia engenharia, fazia tudo de novo. Fazer tudo de novo. E você acha que... Não me vejo outro profissional em outro ramo. Em outro ramo, não? Não. E você acha que foi fácil? Porque muitas pessoas acham que é tudo muito fácil. Às vezes te vê, às vezes um menino mesmo que está indo agora para a faculdade acha que é fácil. Você acha que foi fácil essa trajetória, essa caminhada? Não. Teve muitos obstáculos, né? Porque às vezes as pessoas têm muito receio de começar e às vezes pensam assim, não, mas o fulano começou assim, ou ele já tinha dinheiro, ou o pai já era rico, ou ele já tinha um padrinho. E você não, né? Você foi dando um passo após o outro. Tem vários amigos, né, que na época eu largava tudo para ir para BH. Para estudar. Estudar. Abrir mão de festa, de balada para poder se dedicar. E 5 anos como dizer, a gente viveu aquilo ali, né? Então a gente sabe o que é. E não são 5 anos, são 5 mais 10. Porque nesses 10 eu fui como funcionário. E isso é tudo assim, a gente sonha, né? Se a gente não tiver um sonho, não tiver uma meta, você viver por viver, não faz sentido, né? Não faz. Então, assim, muitas pessoas chegam e falam, né? Fulano ali deu sorte. Eles têm muito hábito de falar isso. Não, o pai tem gente que acha que meu pai era engenheiro, né? Então, assim, um mérito muito eu deixo com meu pai. Eu acho que ele... Foi a sua base. Ele me trilhou, ele me ensinou muita coisa, mas o esforço da gente é dia a dia. Uma pessoa formou ali, não pode esperar. Porque as pessoas acham que é só ir na faculdade, pegar um canudo e sou engenheiro, né? Não. Tem que dar tempo ao tempo, persistir, fazer o melhor possível, ser honesto. Isso não quer dizer que você está fazendo algo a mais, não. É mais do que obrigação, é o que você tem que fazer, entendeu? O cara é diferenciado, ele é honesto. Não. Ele é um goleiro, ele defendeu, mas ele não é um goleiro, ele não tem que defender. Então, pode ser um bom goleiro, um péssimo goleiro, né? Então, o diferencial de mercado hoje, o pessoal confunde muito, né? E a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Então, às vezes, é fazer mais que o combinado. Entregar mais para o seu cliente, né? Acho que isso também é fundamental. Te contrata para fazer uma coisa, você vai ali e faz uma coisa melhor do que ele te contratou. Fazer um pós-venda, eu acho que isso aí, né? Você entrega uma obra, a pessoa liga, dá um probleminha, não existe obra perfeita, né? Uma porta que garra, uma janela, inclusive eu falo isso pro meu cliente, falo, terminou, qualquer coisinha que der aí você liga, os profissionais vão vir aqui, vão fazer um reparo. Então isso é dedicação. É claro que com o tempo vem um reconhecimento. Agora, se eu quiser
a pagar tudo isso que eu fiz, que completa em dezembro agora 20 anos de formado, questão de um dia. Para se construir é muito difícil, mas para destruir, né, é muito rápido. Eu posso destruir isso em um dia, né? Então, eu acho bacana as pessoas espelharem, né? Espelhar é uma coisa, uma palavra até bonita, né? Agora a gente fala, né? A gente tem que ser semelhança a Cristo, né? A gente espelha nele, mas nunca vai conseguir chegar a ele. É a única pessoa que a gente tem que ser semelhança, a gente nunca vai igualar. Agora, a pessoa espelhar você e às vezes te superar é até bacana isso, porque você serviu de uma alavanca, de um gancho, né? Então a pessoa exemplo, não pode formar achando que vai ganhar o mundo. Depende dela. E esperar tudo de mão beijada, né? O mercado tá ruim, né? Não, o mercado tá... Não existe mercado ruim. Pode ter dificuldade, sim. Mas o mercado está para todo mundo. A pessoa tem que adaptar ao mercado, ele tem que ser diferenciado. Ele, se está ruim, né? Então o que você vai fazer para driblar essa situação? E quando o mercado está bom, então tá bom, você não precisa fazer nada, tá bom. Né? Aí que você mostra que é um bom profissional quando o mercado está ruim. Que você consegue sobressair, né? Então o mercado estando ruim depende de você. O mercado estando bom não depende não, né? Então são várias coisas que a gente tem que ir com o tempo, tempo ao tempo, não pode exigir nada de um dia para o outro, não. E não é pelo simples fato de ter formado, você ganhou o mundo, não. Tá, acho que aí está começando, como dizer, a ponta do iceberg é quando você forma. Aqui, é verdade. E outra coisa, dentro da sua empresa, Paulo, hoje você trabalha com metas, como que você se vê quanto às metas? É uma meta após a outra? Porque às vezes eu falo assim, as pessoas têm meta, quando alcança, aí fica só ali. Você não, já trabalha sempre com metas? Eu sou um pouco meio assim, eu faço comigo mesmo, né? Eu não sou assim de chamar o pessoal e nós vamos bater a meta X, Y, Z, não. A gente sempre manteve um número de obras na consultora. E eu tenho as minhas metas profissionais, igual agora nós acabamos de montar, né, a imobiliária, a parte de imobiliária, administração de condomínio, porque está dentro do meu ciclo, né? Eu sempre via isso. Meu cliente às vezes fazia um investimento, fazia uma loja, fazia um prédio para alugar, umas salas comerciais, e depois ele punha na locadora, punha para vender. Então, já aconteceu de eu mesmo ser intermediário disso, né? Eu mesmo indicar pessoas para comprar ou até alugar. Aí foi quando eu sempre me planejei, falei, não, eu quero com o tempo ter uma administração de condomínio e imobiliário. Mas eu não consigo tomar conta de tudo. Então eu esperei o momento certo de ter uma sociedade com uma pessoa, né, que até o Anderson, e pessoa de extrema confiança, um excelente administrador, pessoa muito organizada. Então, assim, sempre me planejei e sempre busquei isso, né? Igual eu falei um pouco atrás, a pessoa tem que ter sonho, ela tem que ter meta, porque senão, né? Você toma café, almoçar, jantar e dormir, isso aí você tem que fazer todo dia, né? E isso que você fez é o caminho fundamental, né? Porque você está interligando tudo que você trabalha, porém, assim, você está delegando as funções, né? Sim. O que você faz bem, você está fazendo, é você que faz. O que você sabe meia boca, você está delegando as funções. Exatamente. E é assim que eu acho que a pessoa cresce cada vez mais, né? Hoje eu trabalho com 2 engenheiros, né? Eles prestam serviço para somar. Então, assim, eu não consigo estar em 10 obras. Mas eu sei tudo que se passa nas 10 obras. A gente tem um programa onde a gente chama diário de obra. Então, todo dia é relatado o serviço que foi feito, fotos. Então, por mais que eu não vá na obra ali hoje, pelo aplicativo eu sei o que fez. Mas eu participo, vou em obras, né? A gente sempre está participando e indo. Mas é o que você falou, enquanto eles estão em obras, às vezes eu estou com o cliente fazendo reunião, estou participando, né, de uma venda, né, vendendo um produto, né, ou que seja administração de obra, ou estou preparando os pagamentos dos funcionários que estão lá. Então a gente tem essa confiança, são profissionais que entraram comigo como estagiário, né, estão até hoje. E hoje tem a MEI, né, são prestadores de serviço que a gente faz, então eles são engenheiros que prestam serviço para nós.
Porque senão não poderia ter 10, 12 obras. Porque não dá para estar. Mas assim, uma vantagem que eu vejo muito nos empreendedores de sucesso é isso mesmo, é saber delegar e dividir, né? Porque senão você não tem um tempo nem para você bolar novas estratégias, para você fazer novos projetos. Se a gente ficar ali focado no dia a dia, você não para, você não melhora a empresa, você não evolui, você não vê onde que errou e onde que acertou mais. Então eu falo muito, toda empresa, o que seja o diretor, ou que seja o proprietário, né, que seja o dono da empresa, ele tem que estar sempre de fora dela, ele poder enxergar ela num todo, né? Porque se ele tiver incluído no dia a dia dela ali e tal, aí ele não tem tempo para... Ele não consegue ver onde pode melhorar e onde pode aumentar, né? Quando você está de fora e cobrando, né, às vezes números, muitas das vezes você tem obra para entregar naquela data, então vão sentar, vão fazer um planejamento, vão criar datas aqui parciais, né? Data tal tem que estar isso pronto. Aí você entra ali nessa tal, participa com a equipe, tal, o negócio dá certo. E junta com, né, cada um somando, né, o nome da empresa, né, somar, meu nome de trás para frente, que é o Ramos, mas toda empresa é isso, né, um somando com o outro e escutando todos, né. Um trabalho em equipe, né, que é fundamental também. Às vezes um encarregado na obra, um pedreiro, um servente, um terceirizado, ele pode falar uma coisa, dar uma dica, que aí a gente pega, vai lapidar aquilo ali e trabalhar em cima. E trabalhar em cima, né? Então agora em dezembro faz 20 anos que você formou em engenharia. 12 de dezembro. E que você tem a sua própria empresa, já tem? Vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos. 10 anos. E o que você poderia deixar para alguém que vai começar agora, uma pessoa que quer empreender, quer abrir seu próprio negócio? Qual a mensagem que você passaria para quem quer começar, mas às vezes está com medo, está com receio e fala, eu não sou de família rica, mas eu não tenho ninguém para me dar o suporte? Não, medo, eu não tenho medo, assim, eu acho assim, principalmente quando, igual no meu caso, teve uma grande vantagem, que quando eu comecei, né, a trabalhar e focar, né, em querer abrir uma empresa, então eu ainda não era casado, não tinha filhos, né, não tenho filhos ainda, então a profissão foi minha prioridade. Então eu acho que tem pessoas que começam assim, ao contrário, vamos dizer assim, né, não, às vezes muda a ordem, né? Muda um pouco a ordem, né. Eu conheço gente que às vezes forma com 40 anos, nunca é tarde para começar, não, mas as dificuldades são maiores, né? Eu falo, a pessoa ter uma família, filhos nas costas, estudar na faculdade, né? Pagar a conta, eu falo, tem que tirar o chapéu, né? Porque empreender no Brasil, abrir empresa no Brasil é muito difícil, né? São muitos impostos, você trabalha, literalmente a gente trabalha para o governo, né? Então você tem que ter um jogo de cintura, não tem que fazer pela sua cidade, tem hora que eu fico assim, tanto de alimento, né, que através da Somar Engenharia, tantas profissões passam pela empresa, então famílias. Isso é gratificante, né? A gente não pode ficar assim, eu ganho isso, ganho aquilo, estou ganhando bem, estou ganhando mal, não. Só de eu conseguir alimentar tantas famílias, que são várias, além das fixas, né, que trabalham ali fechado, naquela obra, na outra, tem os terceirizados, tem a economia da cidade, né? Que se isso fosse visto com mais carinho, né, pelos nossos representantes, às vezes o Brasil estaria muito mais longe, né? Mas é o contrário, cada dia que passa está se fechando o ciclo mais, né? Mas isso é uma das coisas que motiva a gente, né, a trabalhar, saber que você consegue alimentar tantas famílias. E principalmente eu falo muito isso, às vezes também você deve pensar assim, porque muitas pessoas se espelham em você, muitos meninos que estão indo para engenharia, estão formando, tal, se espelham em você. E eu acho assim muito bacana, o meu pensamento se a gente conseguir transformar uma vida, eu acho que já está válido, né? Ser exemplo para pelo menos uma pessoa. Eu tenho casos de pessoa que era um servente, menino mais novo, né? Igual pra mim. Eu formei com 22 anos, né? Então não tinha nem barba direito, né? Me ter respeito em obra não foi fácil. Até hoje também não. Não foi fácil. Eu chegar lá, cara de menino mesmo, né?
E vinha, às vezes, a diferença de idade, né? Eu com 22 e um servente de 17, 18. Então, assim, eu via, né, por exemplo, não que eu era melhor do que ele, mas eu falava assim, não, a pessoa né, ela vai casar, ter filho e tal, e às vezes eles mesmos, a gente olhava, não, menino novinho, rapaz novinho, já é engenheiro. Então, até ter essa confiança e esse respeito, demorou um pouco. E eu tenho uns 3, 4 exemplos que esses serventes hoje são pedreiros de acabamento. Olha só. Ou seja, eles evoluíram também, né? Então isso é gratificante, constituir família, tem filhos, tem a casinha, que final de semana ia lá, fazia um pouquinho de tijolo, subia mais um pouquinho, fazia a laje, demorava 2, 3 anos, mas eles mesmos fizeram a casa deles. Então assim, a gente dá oportunidade, né? Dá um trabalho, claro, graças a Deus não tem muita rotatividade, eu sempre procuro manter aquela equipe ali, né? Igual estou comentando, tem gente que está comigo 15, 16 anos. Se pegar a carteira e olhar as obras que passaram, foram todas administradas, né? Ou pela anterior que eu trabalhava, que quando, né, o Renato aposentou, alguns vieram trabalhar comigo e continuou até hoje. Então isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Dinheiro é o de menos. Eu acho que o dinheiro ele é uma consequência daquilo que você faz bem feito. Agora, se a pessoa falar assim, pensar só em ganhar dinheiro, pode ser que não dê certo. Pode ser que tudo vai por água abaixo, né? Então, primeiro, pense em atender seu cliente, agradar seu cliente, ele que vai te sustentar. Tem muita gente que fala assim, não, aqui é cliente, não, toca o telefone, não, o cara tá me ligando. Cara, é ele que tá te sustentando, né? Então, quando a pessoa tiver essa visão e tratar melhor os clientes, ser mais atencioso e trabalhar para um resultado que seja satisfatório, aí não existe se é de engenharia, se é um consultório, se é um escritório, se é uma loja de confecção. Essa fórmula dá certo não tem como dar errado se seguir esses passos, né? Se você valorizar o seu cliente, entendeu? E uma outra coisa, Paulo, então só para fixar e firmar, o que você tem hoje foi mérito seu, você que construiu, foi passos que você deu. Tem nada que você falou assim, eu ganhei uma herança e comecei, né? Você começou lá de baixo. Eu ganhei uma herança, né? Para mim é a maior, né? Que é meu estudo e a base de família. Igual eu falei ali atrás, dinheiro, né? Eu não sou rico, não sou milionário, graças a Deus. O dinheiro é consequência do seu trabalho bem feito. E tudo que eu fui conquistando ao longo da minha vida, né? Trabalhando, nasceu dessa grande herança que foi os estudos que meu pai Seu pai te deu. Fantástico, muito obrigado pela nossa entrevista de hoje, que a gente possa ajudar muitas e muitas pessoas. Esse foi o nosso segundo podcast com o Paulo Júnior, dono, proprietário e engenheiro da Somar Engenharia.